Salve, salve, elefantinhos! O tema de hoje é como o sincretismo agiu na religião. Eu sou Babá Diego de Odeba, Valorixá do Ilê Axé, Bela Jô, e estamos juntos numa jornada pelo livro O Candomblé Bem Explicado. E na página 35, os autores propõem o tema sincretismo. A origem da palavra sincretismo vem de unir, vem de mesclar, vem de conectar pelas semelhanças. Mas no nosso caso, no caso do povo de Candomblé, não foi isso que aconteceu. O sincretismo foi uma ferramenta de apagamento da nossa memória. É importante compreender isso, porque nós aprendemos na escola que o negro usava essa forma, né, de esconder através, olhando e falando, não, eu estou rezando para Santo Antônio, eu estou rezando para Nossa Senhora da Aparecida, mas na verdade é Oxum. E essa não é uma verdade. A única maneira que eles tinham de se conectar à sua fé era aquela que era imposta, que era o santo católico. Para você compreender, naquele momento, a Igreja Católica, ela associava santos a elementos da natureza, Nossa Senhora da Aparecida, por exemplo, aos rios, à água, né, foi encontrada na água, Nossa Senhora dos Navegantes, aos mares, aos navegantes, Santa Bárbara era o raio, o trovão, as tempestades, chamava-se muitas pessoas antigas, né, tinha, varei minha Santa Bárbara, ou seja, nos momentos de tempestade. Quando você observa que a Igreja Católica hoje não faz mais essa associação, hoje todos os elementos, né, todos os fenômenos da natureza são associados a Deus, a gente precisa voltar lá atrás e entender que naquele momento era a forma com que a Igreja Católica e todo o processo, a campanha de Jesus, e todo aquele processo que catequizava esses negros, que dava um nome cristão a esse negro, que batizava esse negro, que introduzia esse negro numa sociedade cristã, vinha com o sincretismo para quebrar a resistência daquele nosso ancestral. Então isso está dentro da estrutura do nosso povo, do Brasil, dos negros, com os povos bantos, com os povos fons e os povos iorubás, que deram origem ao candomblé Jeje, o candomblé Queto, o candomblé Jeje Nagô, o candomblé de Angola. Então foi incutido dentro das nossas casas religiosas. Mesmo libertos, mesmo depois da abolição da escravatura, ainda as casas continuaram a colocar ali os santos católicos pela uma questão de tradição, pela uma questão de costume. E nós temos que lembrar que quando a Mãe Estela falou que Santa Bárbara não era Inhaçã, houve uma grande revolta do povo, porque acreditava-se que ela estava querendo apagar a nossa memória, que ela estava de alguma maneira desfazendo de Santa Bárbara, porque as pessoas, inclusive, muita gente era batizada na Igreja Católica e depois fazia o santo. Então se tinha duas religiões que era o costume daquela época, principalmente ali na década de 50 até a década de 80 do século passado, era muito comum o povo de santo também frequentar as igrejas católicas, tanto que muita gente levava os seus iaôs para a missa após a iniciação, porque era a volta da igreja, em volta da igreja, que acontecia a vida social. Nós tínhamos as quermesses, nós tínhamos as festas, nós casávamos nas igrejas. Então, a partir do momento que o Iaô era iniciado, ele passava pelo ritual do Panã, ele passava pelo ritual aonde socializava ele. Então, apresentava o mercado, apresentava a igreja, apresentava... Muitos dizem que essa era uma forma de legitimar o Iaô. O Iaô precisava entrar na igreja, o padre precisava dar a bênção para que o Iaô pudesse voltar à vida social. Hoje, a maioria das casas já não promovem tal rito. E aquelas que promovem têm como objetivo guardar a memória desse tempo. E nós precisamos respeitar. Porém, o sincretismo, ele está dentro da nossa história, ele está dentro das nossas tradições, mas ele não está dentro da nossa religiosidade. Nós não precisamos mais nos esconder atrás de estátuas católicas, através de cruz, através de um nome. Muitas casas possuíam o nome, inclusive, de santos católicos. A casa de candomblé, muitas casas, elas possuíam dentro do registro, né, nas federações, nome de santos católicos, mesmo casa de candomblés. A partir do momento que a gente compreende que o sincretismo ele foi imposto, que ele foi uma ferramenta cruel, porque ele teve como objetivo apagar, e literalmente apagar a nossa memória, porque muitas das incisões, das marcas que os nossos ancestrais traziam em seus corpos, que contava de onde veio, de que família eram, contava as marcas tribais, contavam os seus feitos, as suas vitórias, eram apagadas por uma cruz. Então pegava-se a navalha, pegava-se um ferro
e cortava-se a pele daquele negro, fazendo uma cruz para apagar a história dele. Nós compreendemos que a Igreja Católica ela já reconheceu esse momento como um erro da Igreja Católica, falar que o homem não tinha alma, falar que ele era uma propriedade, de alguma forma ganhar com isso, mas nós não perdemos a memória, nós respeitamos todas as fés, todas as religiões, porque a partir do momento que nós passamos por tudo isso, nós entendemos o quanto desrespeitar a fé do outro, desrespeitar aquilo que a pessoa carrega como verdade, machuca, sangra, e o quanto isso prejudica a história. Se prejudicou a história de uma pessoa, prejudicou a história de toda uma civilização. Então nós temos que prestar muita atenção quando vamos falar de sincretismo, quando vamos continuar pregando esse sincretismo e dizendo que São Jorge é Ogum, dizendo que Santa Bárbara é Inhaçã, dizendo que Santo Antônio de Pemba é Exu. Então nós temos que considerar que o tempo é de entender para nos defender e alcançar a paz e alcançar essa harmonia no nosso país, mas não aceitando tudo que as pessoas nos impõem, não aceitando escalar, não aceitando que para que a nossa fé seja bem vista pela sociedade, a gente fale que é cristão, ou a gente fale que a gente é espírita, ou a gente fale, não, nós somos candomblecistas. E faz parte da nossa história, sim, o sincretismo, mas nós não praticamos mais. Aqueles que ainda praticam, aqueles que ainda possuem santos católicos dentro das suas casas de candomblé, nós não podemos impor a eles que eles tirem. Então, o autor e a autora, ele, como eu, propõe um pensamento, propõe você entender esse processo para que você consiga ter a sua religiosidade preservada, a sua legitimidade de povo. Você tem uma história de um povo que tem divindades, que tem ancestrais, que tem heróis, que tem muito ao te ensinar e muito a te encaminhar na vida. Você não precisa se esconder através de outra fé, mas aqueles que praticam o sincretismo, o meu respeito, assim como os autores, eles propõem no livro.